Olá pessoal, voltamos então retomando o conteúdo envolvendo contrato de locação de coisas, né? E quanto às modalidades, nós já vimos a princípio que existem duas, que é aquela locação imobiliária, que tem a regência da Lei de Locações Imobiliárias, e as locações que são remanescentes, que são as locações mobiliárias, que são regidas ainda pelo Código Civil. Nós temos ainda, pessoal, aqui ó, interessante, aqui, vamos lá. O artigo 1º da Lei de Locações Imobiliárias diz que todas as questões envolvendo imóvel urbano vão ser reguladas por essa lei. Aqui, ó, vamos abrir aqui para nós seguirmos pelo código, né? Aliás, pela Lei de Locações Imobiliárias. Por quê? Por que se fala de imóvel urbano? Porque nos imóveis rurais, os imóveis rústicos, nós temos a lei 4.504 de 64. Esta lei trata dos imóveis rústicos, tá? E aqui na Lei de Locações Imobiliárias, nós temos 3 modalidades que são abarcadas aqui. A primeira são as locações residenciais. A segunda são as locações por temporada. E a terceira são as locações não residenciais, as comerciais, né, que são tratadas também pela referida lei. Vocês podem ver, então, conforme o artigo 1º, que trata dos imóveis urbanos, destaca os rurais com uma legislação específica, e também nós temos o Código Civil, que trata das relações mobiliárias. Vocês vão vendo, né, que faz vários destaques, né, porque o interesse dessa legislação aqui é a relação privada, locação privada e imobiliária. Tanto é que na linha A, ponto 1, vemos que estão fora também os imóveis de propriedade da União, dos estados e dos municípios, ou seja, o patrimônio de ente público, ele está fora. Por quê? Porque tem as regras de direito administrativo, né? Não encaixam aqui. As vagas autônomas de garagem, espaços para estacionamento de veículos, né? Aqui também vai ter muitas vezes uma relação de consumo, prestação de serviço, às vezes vai ter também uma relação de um contrato de depósito, tá? Então, não se encaixa nessa lei de locações imobiliárias aqui. Espaços destinados à publicidade. Então, também aqui vai para o Código Civil, né? Vai para o Código Civil. Hotéis, apart-hotéis, né? Equiparados ali, que prestam serviços aos seus usuários, né? Aqui também tem uma relação de consumo diferenciada, né? E arrendamento mercantil, ok? Então, primeiro de tudo, nós sabemos que a Lei de Locações Imobiliárias, ela também destaca, né, algumas coisas, não abrangendo no seu bojo aí essas questões que nós estamos vendo aí. Agora nós vamos para o conteúdo dos contratos de locação, né? E quando a gente fala em conteúdo, a gente fala da relação direitos e deveres do locador e do locatário. E nós vamos começar pelo Código Civil, lá pelo Código Civil, artigo 566. Olha só que interessante. Opa, vamos domar o bichinho aqui, né? O locador é obrigado. Qual é a primeira obrigação do locador? Vamos lá, sem olhar para o código, sem olhar para lá, né? Qual a primeira obrigação do locador? Ora, entregar a coisa locada e deixá-la pronta para o fim a que se destina, né? E mantê-la nessa condição, né? Durante a contratualidade. Então é obrigação de entregar a coisa, até porque ele vai receber a remuneração pelo uso dela, né? E mantê-la nesse sentido. E é o que nós lemos no inciso 1º, né? Entregar ao locatário a coisa alugada, com as suas pertenças, em estado de servir ao uso a que se destina, e mantê-la nesse estado, pelo tempo do contrato, salvo disposição expressa em sentido contrário. A manutenção, né? Quem é que tem a obrigação de manutenção da coisa? Quem que tem a obrigação de manutenção da coisa locada? Ora, é o locador. Ele tem que manter a coisa conforme o estado a que se destina. Se tiver uma cláusula em sentido diverso, tudo bem. Está lá, né, na parte final. Inciso 2. Garantir durante esse contrato, né, o tempo do contrato, o uso pacífico da coisa. Então também é mais uma decorrência aí essencial do contrato de locação. O locador tem que garantir que não venha o terceiro lá e usurpe essa coisa, né? E lembrando que aqui, no artigo 566, nós estamos tratando
do Código Civil, ou seja, de locação mobiliária. E nesse ping-pong, agora nós vamos para a Lei de Locações Imobiliárias. Vamos lá, vamos para a Lei de Locações Imobiliárias, artigo 22. Opa! 22. Professor, estou vendo aqui que está mais uma vez o locador é obrigado. Só que vocês têm que ter em mente que aqui não se aplica as locações mobiliárias, só imobiliárias, né? Ou seja, só de imóveis. Tá? Embora muitos tenham com uma redação espelho, né? Uma redação espelho com o que tem no Código Civil. Então, qual é a primeira obrigação que o locador tem? Entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso que se destina. Essa é uma obrigação essencial. Até tem uma jurisprudência interessante aqui, que certa vez um doutrinador gaúcho utilizou como referência do Tribunal Gaúcho. Me falta o nome do doutrinador. Eu me lembrando, eu passo para vocês. Mas vamos lá, olha só. Locação de vestido. Locação de vestido. Professor, então tem... com qual regramento que eu vou aplicar? Eu vou abrir aqui para ficar maior. Vai ficar assim, vocês estão vendo, né? Aqui. Agora ficou melhor. Não ficou não. Desculpa. Então, locação de vestido. Vai se aplicar as regras do Código Civil. Né? Mas olha a história que está aqui. Danos materiais configurados diante do desespero de, na véspera do seu casamento, não ter o vestido de noiva conforme contratado, devido à sujeira do vestido e à tiara quebrada, faltando pedras. Foi obrigado a alugar um vestido de noiva em outro estabelecimento. Essa situação gerou dano moral. Que notícia interessante, jurisprudência interessante, né? Aqui, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tratou do quê? Qual é a obrigação principal que está descumprida aí? O locador não entregou a coisa apta ao fim a que se destina. Entregou, olha só, vai entregar na véspera do casamento o vestido sujo, com uma parte da tiara lá quebrada, sei lá, né? Pedras quebradas, e fazendo que ela procure na véspera o vestido, né? Então imaginem a seriedade, a gravidade desse contexto, gerando até o dano moral. Mas qual é o dever de fundo que foi violado? É o dever do locador de entregar a coisa apta ao fim a que se destina. Ok? Interessante, né? Ter em mente essa regra básica, né? Que serve tanto na locação mobiliária quanto na imobiliária. Então, garantir durante o tempo de locação o uso pacífico do imóvel locado. O que acontece, pessoal? Até seguindo a apostila aqui, vamos lá fazendo depois para eu não ter que voltar nesse artigo, né? Nós temos o artigo 4º da Lei de Locações Imobiliárias que diz, né? Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado, né? O dever de respeito ao prazo, né? Poxa vida, né? O prazo é algo essencial. É algo essencial. Eu estou locando para uma finalidade, eu tenho que respeitar esse tempo, tá? Eu não posso pular por cima desse tempo. É algo essencial a temporalidade no contrato de locação e eu devo me curvar a ele. No momento que eu dei algo em locação, este algo ele está submetido a essa relação contratual e é esse tempo que ele é essencial. Então eu tenho que manter o tempo, né? Respeitar o tempo de uma maneira, de uma obediência servil, tá? E aí nós temos também a referência no Código Civil, só fazer uma 571, vamos lá. Olha só, havendo prazo estipulado, 571, havendo prazo estipulado a duração do contrato, antes do vencimento não poderá o locador reaver a coisa alugada, senão ressarcindo ao locatário as perdas e os danos resultantes, né? Nem o locatário poderá devolvê-lo ao locador, senão pagando proporcionalmente a multa prevista no contrato. O locatário gozará de direito de retenção enquanto não for ressarcido. Tá, tudo bem. Mas vocês podem ver, né? O 571 e o artigo 4
quarto, trazem as consequências de alguém que não respeita o prazo, porque o prazo é algo essencial. Então, aquele que não respeitar o prazo, sumir e largar a coisa, né? Poxa vida, vai pagar a multa do contrato pelo descumprimento do prazo. Por inverso também, o locador ele deve garantir esse prazo. Se ele não garantir, ele vai ser responsável, inclusive, pelas perdas e danos, a multa contratual e tudo mais, né? E sempre buscando, né, essa ideia da proporcionalidade da multa, né, tendo em vista o tempo do contrato que foi cumprido, ok? Vamos lá, voltando à lei de locações imobiliárias. O locador deve garantir, né, durante o contrato, a forma e o destino do imóvel. Ele não vai poder, durante o contrato, mudar a destinação, né, sair do comercial para o residencial ou fazer alguma alteração, né, no que diz respeito à forma e o destino do imóvel. O locador ele vai responder pelos vícios e os defeitos anteriores à locação. Mas se tivermos vícios e defeitos posteriores, como é que vai funcionar? Bem, esse artigo está só deixando claro que os defeitos e os vícios anteriores à locação são de responsabilidade do locador. Claro, está chovendo molhado, né? Do locatário que não seria. E a obrigação de manutenção da coisa apta ao fim que se destina também nos traz que os defeitos posteriores à relação contratual são de responsabilidade do locador. Salvo se nós tivermos nessa situação de defeitos, né? Poxa vida, né? Posterior à locação, contra a locação, e o locatário deu causa, destruiu lá uma parte do banheiro, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Então ele é responsável, né? Porque ele causou o defeito, não é uma coisa inerente ao uso, né? Então os defeitos inerentes ao uso e que servem para garantir a manutenção da coisa apta ao fim que se destina é o locador o responsável. Tá? Inciso 5. Fornecer ao locatário, caso ele solicite, a descrição minuciosa do estado do imóvel quando da sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes. Até para que se saiba exatamente, né? Eu vou entrar no imóvel, né? Eu preciso saber. Até porque muitas vezes esses defeitos vão justificar uma reforma daqui a um tempo e eu não quero entrar num barco furado, né? Fornecer ao locatário o recibo discriminado das importâncias por estes pagas, vedada a quitação genérica. Ou seja, quando o locatário requerer recibo, ele pode dizer assim, não, quitação genérica não, específico, né? Estou pagando determinada situação aqui, te entreguei aqui um valor para te pagar a conta de luz e tal, né? Então eu quero recibo. Tá? Então, sempre essa questão de garantir, né, a especificação daquilo que se está quitando. Agora, o inciso 7º. Pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, de intermediações. Quem é que paga pelo corretor, pelo contrato, né? A remuneração do corretor numa intermediação dessa locação? Ora, é o locador, não o locatário. E também ali continua, né? As despesas necessárias para aferir a idoneidade do pretendente e do seu fiador. Estava pedindo o documento lá, né? Uma declaração dizendo que a pessoa não está negativada e tal. Quem é que vai pagar por isto? O locador. Porque ele está pedindo algo em seu favor, né? E olha esse inciso aqui, o 8º, né? Pagar os impostos e as taxas e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo, que incida ou venha incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em sentido contrário no contrato. Quem é que paga IPTU? Quem é que paga as taxas? Né? Lixo e tal. Quem é que paga? Aqui, pela leitura que nós temos aqui, é o locador, salvo disposição em sentido contrário. Salvo disposição em sentido contrário. Então, o contrato ele pode dispor de maneira diversa. Tá? 9. Exibir ao locatário quando solicitados comprovantes relativos às parcelas que estejam sendo exigidas. Então, se o locador quer exigir alguma coisa do locatário, ele tem que apresentar, né? Tá aqui, ó. Tem que apresentar o documento que justifica a sua cobrança. Né? Qualquer que seja, né? E pagar, o locador vai pagar as despesas extraordinárias de condomínio.
Aqui só fazendo uma referência geral, né? Só vou abrir mais um pouquinho aqui. Puxar mais um pouco. O que acontece, pessoal? Nós podemos, tratando de condomínio edilício, ou seja, prédio, né? Prédio, condomínio edilício. As despesas de condomínio podem se dividir em despesas ordinárias e extraordinárias. O que é uma despesa ordinária de condomínio? Pensem vocês. Só um para vocês verem, né? As despesas de limpeza, né, mensal do condomínio, né, é uma coisa ordinária que faz parte do dia a dia, né? Quem é que vai arcar com a responsabilidade de pagar por essa despesa ordinária? O locatário, porque ele usa no dia a dia, então essas despesas ordinárias competem a ele. Agora, as despesas extraordinárias, diz o inciso 10 aqui, são responsabilidade do locador. Por exemplo, caiu uma parte lá da parede, o encanamento vazou e destruiu uma parte lá e tem que consertar o encanamento. Quem é que tem que arcar? O locador. Por quê? Porque diz respeito à estrutura do imóvel, é algo extraordinário, não é do ordinário do condomínio. Né? De pintura de fachada, né? Obras que repõem condições de habitabilidade do edifício, indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados ocorrida antes da data do início da locação, né? A despesa de decoração, paisagismo, nas partes de uso comum. Vocês estão vendo, né? Então são coisas aí que são mais que estão distantes dessa normalidade do dia a dia de um condomínio, ok? Passamos por aqui. Outro exemplo, pessoal, agora me veio à memória, né? Outro exemplo de uma situação que a pessoa tem que entregar o imóvel apto ao fim que se destina, né? Vamos supor que a pessoa entregue o imóvel, já aconteceu na jurisprudência de passar por isso, né? Olha, estou locando um imóvel comercial para ti, né? Está prontinho para usar, faz o contrato, né? Paga lá um valor antecipado, enfim, tudo normal, né? Mas na hora que vai abrir lá, descobre que não tem o habite-se, que é o documento essencial para poder abrir as portas do comércio. Porque o habite-se é o documento final que dá para a obra, né, a possibilidade de ser utilizada, né? E não tem esse documento, o locador não fornece isso. Então ele está ferindo uma obrigação essencial dele, que é entregar a coisa apta ao fim que se destina. Tá? Seguindo. Vamos lá. Artigo 572 do Código Civil. Vamos navegar aqui pelo Código 572. Obrigação de pagar o aluguel pelo tempo que faltar. A obrigação de pagar o aluguel pelo tempo que faltar constituir indenização excessiva, será facultado ao juiz fixá-la em bases razoáveis. O que nós temos aqui, né, pessoal? Essas questões de multa, essas questões por multa de descumprimento, o juiz ele pode aferir a exorbitância ou não da cobrança. Tá? Então, até ali nós temos no artigo 571 que nós tínhamos tratado antes, né? A multa paga pelo locatário devolvendo o imóvel ao locador descumprindo, né? Uma multa é proporcional à multa do contrato. A multa do contrato, vamos supor que é 3 locatícios. Mas eu fiquei 6 meses, então tem que ser proporcional à multa. Vocês estão compreendendo? Tá? E a obrigação de pagar aluguel pelo tempo que faltar, né? Tá faltando tanto tempo. Então vem uma indenização, né? Pela falta que ainda para completar o tempo do contrato. Então, se for uma indenização exagerada, o juiz ele pode reduzir. É um poder que o Código está conferindo ao juiz para reduzir o valor da locação, né? O valor da indenização locatícia, aliás. Ok? Então, vamos tratando aqui mais de algumas coisas. Que manter a coisa alugada no mesmo estado, ou seja, a obrigação de manutenção, garantir as condições de uso. Para quem que recai? Nós vimos então que as obrigações para garantir a manutenção da coisa no seu estado de uso é do locador, salvo estipulação em sentido diverso. Nós tratamos disso, né? E na locação imobiliária também é a mesma coisa, né? E agora, pessoal,
Tem as questões envolvendo as benfeitorias. Nas benfeitorias da relação imobiliária, nós temos várias referências que nos cabem fazer aqui. Vamos lá. Opa. Olha só, tem um título específico ali das benfeitorias, ou seja, se aplica nas benfeitorias envolvendo os imóveis, né? Salvo expressa disposição contratual em contrário. Olha só, né? Pode-se haver uma disposição em sentido diverso. Tudo que vai ser dito aqui é se tiver silêncio no contrato. Vocês estão percebendo? Se tiver silêncio no contrato, a lei fala. Se o contrato falar diversamente, tudo bem. É um direito disponível dos contratantes. Então é um direito disponível dos contratantes, que eles podem fazer uma regulação diferente daquilo que está aqui. Vamos lá. As benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. Vamos lá, vamos separar algumas coisas, né? Primeiro, a indenização. Esse artigo 35 fala da indenização no que diz respeito às benfeitorias necessárias e às úteis. A catalogação como útil ou necessária, vocês já viram em disciplinas anteriores, mas vamos fazer só uma rememoração rápida, né? Rememorar, né? Por exemplo, o telhado caindo é uma benfeitoria necessária, é algo que é necessário à estrutura, a própria manutenção da coisa em si, né? Então, se um locatário fazer uma reforma no que diz respeito ao telhado que está caindo, ainda que não autorizadas, o locatário tem direito à indenização e direito de retenção. O que é o direito de retenção? É o direito de reter a coisa, né? Diz assim, eu não vou devolver nada até que você me pague e me ressarça e me indenize as benfeitorias necessárias que eu fiz no seu imóvel. Ou seja, eu dei um benefício para ti, né, meu amigo? O telhado era teu, era responsabilidade tua, né? E as úteis, uma garagem, né? Para ter direito de indenização e de retenção, só se tiver autorização prévia. Só se tiver autorização. Autorizado, tá? Não posso fazer agora? Pode. Então tá, então tem direito à indenização e à retenção. Os mesmos direitos nas benfeitorias necessárias, né? Então, meus amigos, primeira questão aqui é no que diz respeito à parte inicial do artigo 35, que diz salvo disposição em sentido contrário. Tá? Essa é uma preocupação que vocês têm que ter, né? Por quê? Porque pode o locatário abrir mão de todas a indenização de todas as benfeitorias. Tá? E o STJ ele vem ratificando aí, né? Dizendo que realmente pode se abrir mão. Tá? É algo disponível. Tá? Artigo 36. As benfeitorias voluptuárias, aquela para volúpia, né? Para bater no peito, né? Para pompa, não serão indenizáveis e podem ser levantadas pelo locatário no final da locação, ou seja, retiradas, né? Retirar, né? Desde que a retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel. Se for lá tirar o chafariz, né? E daí vai afetar alguma coisa do imóvel, não vai tirar mais o chafariz, não. Ele só tem direito a levantar, a retirar, se não causar prejuízo. Se causar prejuízo, não tem direito nem a levantar. Tá? Certo? Pegaram então essa questão? Beleza? Vamos seguir agora, vamos voltar ao Código Civil no artigo 567, aliás, 567. Se durante a locação se deteriorar a coisa alugada sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel ou resolver o contrato, caso já não sirva mais a coisa para o fim que se destina. Então, se a coisa se deteriorar sem culpa do locatário, né, ele pode pedir redução do locatício ou pode pedir, não tem mais interesse, deu. Né? Isso, uma deterioração. Né? Agora, se tiver culpa do locatário, ele tem a responsabilidade dele. Né?
E como é que funciona na lei de locações imobiliárias essa questão de necessidade de reformas e tal? Vamos lá, artigo 26. Necessitando o imóvel de reparos urgentes, cuja realização incumba ao locador, o locatário é obrigado a consentir. Vocês estão vendo, né? Tem reparos urgentes, ou seja, tem uma necessidade de interferir mesmo contra a locação, entrar lá para resolver, né? Que desgastante, né? É urgente, tá? Então, né, pode se fazer. E o locatário é obrigado a consentir, desde que tenha urgência, né? Parágrafo único. Se os reparos durarem mais de 10 dias, o locatário terá direito de abatimento do aluguel, proporcional ao período excedente. Se mais de 30 dias, ele pode rescindir o contrato. Então tá aqui, né? Se essas reformas aí forem mais de 10 dias, ele vai ter direito a abatimento, até porque vai interferir no dia a dia, né? Vai dar um problema. Agora, se for mais que 30 dias, ele pode, inclusive, ter uma causa para se afastar do contrato, ok? A garantia de uso pacífico da coisa. Vamos lá para o artigo 568 do Código Civil. 568. Olha só. O locador resguardará o locatário dos embaraços e turbações de terceiros que tenham ou pretendam ter direito sobre a coisa alugada e responderá pelos seus vícios e defeitos anteriores da locação. Nós já vimos, né, os vícios anteriores e os posteriores dentro daquela regra, né? Quem é que tem o dever de dar a manutenção, certo? Agora as obrigações do locatário. 569, ali. Obrigações do locatário. Agora vamos para uma parte que dá galho, né? Dá galho mesmo. Dá bastante galho, né? Até porque o locatário, às vezes, ele faz umas baguncinhas, né? O que nós temos aqui? Primeira obrigação do locatário. Servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos. Se ele querer fazer na sua casa alugada, que tem finalidade residencial, mudar para transformá-la num bar ou num consultório, né? Ele vai estar contrariando uma regra fundamental. Aqui eu estou trazendo um exemplo da locação imobiliária, né? Mas se ao invés da pessoa pegar os aparelhos de som que é para tocar em festas e tal, né? E ele pegar e usar para uma finalidade diversa, que foi consentida, né? Aí vai cair numa violação contratual ilegal, aliás, né? Principalmente legal. Pode estar no contrato, mas ele vai ter uma origem numa violação legal fundamental, né? E olha só, tratá-la com o mesmo cuidado como se sua fosse. Pessoal, não é conto de fadas não, tá, pessoal? A obrigação do locatário zelar pela coisa como se sua fosse, para entregá-la, né, com as simples deteriorações e desgastes naturais, não coisas decorrentes do mau uso, né? Tá? Então, a pessoa tem que servir isso para o uso, que é o natural daquela modalidade de locação, não pode desvirtuar esse uso, e também tem que cuidar da coisa como se sua fosse. Segunda obrigação, aqui, ó, mas voltando aqui, ó, o artigo 570, né? O artigo 570 ele tem uma referência interessante sobre essa questão do uso. Se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado ou do que se destina, ou que se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos. Tá tudo bem, né? Tu tá mudando a destinação, tá mudando a finalidade, tá abusando puxa vida, né? Além de poder rescindir, vai poder pedir perdas e danos. Artigo 570. Tratar a coisa como se sua fosse, não pode ter uma conduta desleixada, né? Tem que ter o zelo. Agora, o pagamento pontual que está no inciso 2 é a obrigação da remuneração, né? Tem que ter o pagamento pontual no prazo ajustado. O prazo ajustado, pessoal, no Código Civil, ele a princípio deixa uma abertura, mas na lei de locação imobiliária nós temos uma previsão que é o sexto dia útil. Olha, sexto, vamos lá, aqui, sexto. Ali, artigo 23, né? O locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação legal ou contratual exigíveis,
no prazo estipulado e na sua falta até o 6º dia útil do mês seguinte ao vencido no imóvel locado, quando outro não tiver sido indicado. Então, claro, pode ter uma estipulação em sentido diverso, mas conforme a lei de locações imobiliárias, tendo silêncio, é o 6º dia útil. 6º dia útil. Tá? Até para respeitar, né? Muitas vezes tem uma relação de trabalho no locatário, e ele tem o tempo, né, das regras trabalhistas que prevêem um tempo menor, ele receber e fazer a transferência cabível, né? Correspondente, né? É para dar o primeiro giro mensal, na verdade, né? Também isto. Então, a regra que nós temos, lembrando, é que o pagamento ele é pós-retributivo. Assim, a gente sempre paga posteriormente ao uso. Ah, mas então tem o calção. O calção já disse para vocês, aquele calção que vocês aprenderam lá, bermuda, tá? Por quê? Porque lá é forma de pagamento antecipado e conforme o artigo 20 da Lei de Locações, só vai ser possível quando for uma locação por temporada, no contrato de locação por temporada ou numa locação sem qualquer garantia, né? Fiança, enfim, essas modalidades de garantia, certo? Vamos lá de novo para o Código Civil. Terceira obrigação do locatário: levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros. Se alguém se partir para cima do imóvel, o locatário ele tem que buscar o locador e avisar disso, né? Até para que ele possa não perder uma eventual evicção, alguma coisa, ele se defender, né? Restituir a coisa a fim de locação no estado que recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular. Uso regular. Agora chega no final, a pessoa parece que instalou lá alguma coisa, um furacão, entrou, já não é. Pintura, obrigação de devolver pintado. Olha, pode ter uma cláusula assim no contrato, como algumas cidades têm, né? Mas não precisa pintar. Se for a pintura, né, foi tendo apenas o desgaste natural, a deterioração natural, não precisa. Agora, a restituição da coisa, só com a deterioração natural, tudo bem. Por exemplo, o andame e tal, aqui, né, especificamente envolvendo o Código Civil. Mas se for alguma coisa que não é desgaste natural, mas por um mau uso, daí é a responsabilidade do locatário, né? Então, ele tem que devolver a coisa, né, no estado em que ele recebeu. Uma das benfeitorias nós tínhamos já mencionado, né, o artigo 35, o artigo 36, as classificações das benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. Direito de retenção também nós falamos. Aqui, né, no artigo 571, que nós temos ali também, né, havendo prazo estipulado a duração do contrato, se for antes do vencimento, a questão do poder também, né, de ter a retenção aqui, né. O parágrafo único do artigo 571 diz que o locatário tem direito à retenção, né, quando ele não for ressarcido, né. E aqui, pessoal, tem uma coisa aqui interessante, né, dos deveres do locatário na Lei de Locações Imobiliárias. Vamos lá, vamos virar aqui a página. Aqui, vamos lá. Pagar pontualmente o aluguel e os encargos de locação legal contratualmente exigíveis. Eu posso colocar encargos que são obrigações, então, do locatário, né? 6º dia útil, a gente falou, né? Servir-se do imóvel para uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu. Vocês podem ver que o 1 e 2 tem uma simetria com o Código Civil, né? Restituir o imóvel fim da locação no estado que recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal. Uso normal, uso regular, tem o desgaste, tudo bem. Agora, se tiver alguma coisa decorrente do mau uso, eu insisto, né? É a responsabilidade do locatário. Levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito, cuja reparação a este incumba, bem como eventuais turbações de terceiros. Qual é aqui também? Né? O interesse do locador de ter conhecimento de alguma coisa que está deteriorando, até para poder providenciar, solucionar. Se ele não cientificar, né, vai estar traindo para si também a responsabilidade, né?
realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel ou nas suas instalações, provocadas por si, por seus dependentes, familiares, visitantes prepostos. Se alguém vai lá, né, pega lá um martelo, quebra todos os vidros, é um filho lá, quem é que vai ter que consertar? Ora, é o locatário, né? Não modificar a forma interna ou externa. Não, eu puxei aqui, fiz um negócio que... Peraí. Né? Para modificar a forma interna ou externa do imóvel, precisa do consentimento prévio por escrito do locador. Senão a pessoa vai lá... Não, mas eu pintei de rosa choque, né? Esse quarto. Poxa vida, o rosa choque, né? Entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança, tributos, encargos condominiais, bem como qualquer intimação. Claro, ali o imóvel é de propriedade, titularidade do locador, então ele tem que, o locatário recebendo esses documentos que não lhe pertencem, transferir imediatamente ao locador, né? Pagar as despesas de telefone, consumo de força, luz, água, gás, esgoto, tudo bem, né? Coisas naturais ao uso, né? Permitir a vistoria do imóvel pelo locador mediante combinação prévia de dia e hora, né? Bem como admitir que seja visitado e examinado por terceiros, até para fins de compra e tal, né? Cumprir integralmente a convenção de condomínio e regulamento interno. Ou seja, se o cara lá né, tá fazendo muito barulho e tal, se ele não está cumprindo, ele pode, né, tá violando essa regra e pode ocasionar o seu despejo, uma denúncia cheia, né? Pagar o prêmio de seguro de fiança, pagar as despesas ordinárias do condomínio. Então, as despesas ordinárias de condomínio, por exemplo, salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias, sociais, empregados do condomínio, né? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Extinção do contrato de locação. Bom, primeira regra que nós podemos ver, olhando para o Código Civil, é do artigo 573, que diz, né, locação por tempo determinado cessa de pleno direito fim do prazo estipulado. Precisa de notificação ou aviso? Não. Por quê? Porque tem prazo, né? Nós vimos a diferença no contrato de locação imobiliária residencial, precisa ali dos 30 meses, né? Senão vai se prorrogar por tempo determinado, né? Aquelas regrinhas do artigo 46 que nós vimos, né? E do artigo 47, né? A possibilidade de retirada das pessoas ali, né? Ou seja, de encerrar um contrato residencial, de locação residencial, com prazo inferior a 30 meses, por exemplo, no caso do inciso 1º da Lei de Locações Imobiliárias, que é o descumprimento das regras, por exemplo, não pagando o locatício, né? E ali, por exemplo, né, outra maneira, cessa automaticamente em decorrência da extinção do contrato de trabalho, porque às vezes o contrato de locação ele está como que surgindo porque existe um contrato de trabalho principal, podemos dizer assim, né? Então, se morre o contrato principal do contrato de trabalho, vai morrer também o contrato de locação, né? Aí tem as regras próprias aqui, né, que vão seguindo, né? Se for para uso próprio de cônjuge, companheiro, ou para uso residencial de ascendente e descendente que não disponha, assim, cônjuge, companheiro de imóvel residencial, né? Vamos supor, né? A minha esposa a gente tem um imóvel no Ceará, ela passou para o concurso e ela agora está indo para lá, né? Não tem, então eu posso fazer o despejo para o uso próprio, mesmo que não tenha o esgotamento desses 30 meses, né? Mesmo que seja um prazo dentro desses 30 meses aqui, ok? Vamos lá, vamos seguir aqui, mas há algumas questões envolvendo sublocação imobiliária. Olha aqui que interessante. Isso aqui não estava no roteiro, mas nós vamos dar uma espiada aqui, né? A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem de consentimento prévio e escrito do locador. Então, para eu ceder o contrato de locação, para eu sublocar, o que eu preciso? Consentimento prévio e escrito do locador. Então, ali o parágrafo 1º, não se presume consentimento pela simples demora do locador de manifestar formalmente sua posição. Ele está ali, né? Não é porque ele demorou um pouquinho para se manifestar que ele está concordando, né? Então vocês podem ver, né? Para ter sublocação precisa autorização prévia e escrita.
o empréstimo do imóvel total ou parcialmente depende de consentimento, né? Certo? A venda do imóvel extingue ou não o contrato de locação? 576. Aqui na locação mobiliária. Vamos lá. Se a coisa for alienada durante o contrato de locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato, se nele não for considerada cláusula de vigência no caso de alienação e não constar no registro. Olha só. Tem que ter uma cláusula, ou seja, se vender, vamos supor os andaimes, né? Vendeu-se para terceiro. Esse terceiro não é obrigado a respeitar o contrato de locação, salvo se tiver uma cláusula dizendo que o contrato valerá, o contrato de locação valerá mesmo que alienado, e tiver o registro, né, no cartório de títulos e documentos do domicílio do locador, se for bem imóvel, e registro de imóveis na respectiva circunscrição imobiliária, né? Por quê? Porque daí vai ter efeito para terceiros, né? Vai ter uma visibilidade. Então, nesse sentido, a venda não vai ser vai ser uma causa de encerrar e não vai ser uma causa de encerrar se tiver uma cláusula específica, né? Este contrato de locação permanecerá vigente mesmo no caso de locação, de alienação. E tiver também mais, tem que ter um maisinho aí também, o registro no cartório. E aqui o artigo 8º da Lei de Locações Imobiliárias fala quando se for a venda, né? Olha só. Ó, se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato com prazo de 90 dias para desocupação. Então, foi vendido o imóvel. Então, o adquirente ele pode fazer a denúncia do contrato. Diz assim, olha, eu não vou respeitar aqui, te dou 90 dias para desocupar. Tem a vírgula ali, né? Salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Então, como é que eu vou fazer que o contrato de locação permaneça, mesmo numa venda? Primeiro, que seja um contrato por tempo determinado. Tenha uma data específica, um termo inicial e um termo final. Segundo, tem que ter uma cláusula, a cláusula de valer mesmo em caso de alienação, permanecer vinculando os eventuais adquirentes. E terceiro, tem que estar averbado junto à matrícula do imóvel. Então vocês podem ver aí, né, essa regra do artigo 8º que por um ângulo diz, olha, se tiver um comprador ele vai denunciar o contrato de 90 dias para desocupar. Agora, se o locatário querer valer por força, né, o seu contrato de locação, ele vai precisar primeiro que tenha uma estipulação expressa no contrato, uma cláusula nesse sentido. Segundo, que seja averbado junto ao registro de imóvel, né? Então, claro, né, a duração do contrato tem que ser expressa, um contrato por tempo determinado, ok? Aqui, essas questões de encerramento antecipado, a gente já falou, né? Pode também ter uma resilição bilateral, ou seja, o distrato, as duas partes se entenderem por encerrar o contrato de locação, tanto imobiliária quanto imobiliária. Se for por tempo indeterminado, pode ter a denúncia vazia, que é a notificação, né? Notificação dizendo assim, vocês têm que devolver, né? A morte do locador do locatário, nós já falamos também. E a separação, né? Tem uma regrinha de separação envolvendo aqui a lei de locação imobiliária. Olha lá, vamos lá. Artigo 12, tá lá. Em caso de separação, olha só, vamos lá. Em caso de separação de fato, separação judicial, divórcio, dissolução de união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. Então, nesse sentido, se tiver uma separação, o cônjuge que ficar vai permanecer com o contrato, né? Tem mais algumas regrinhas, mas a princípio essa orientação geral. E o artigo 9º
que é interessante a gente fazer ressaltar ele novamente, bem rapidinho aqui, locação imobiliária. Diz que a locação ela pode ser desfeita por mútuo acordo, ou seja, distrato, em decorrência de infração legal contratual. A infração legal é aquele rol, né, das obrigações do locador e do locatário, né? E contratual, pode ter alguma disposição específica no contrato que implique uma obrigação que, se descumprida, pode justificar a resolução por inadimplemento, né? Em decorrência da falta de pagamento de aluguel de mais encargos e para a realização de reparações urgentes determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel, podendo que ele se recuse a consenti-las. Tem essa questão, né? O poder público pode impor, né, uma reforma e daí vai ter como consequência o encerramento do contrato, tá? Uma última consideração para vocês é no que diz respeito às modalidades de ação. É evidente que aqui não dá para entrar na parte processual, né? Mas isso vocês não podem esquecer. Jamais vocês podem esquecer. Na ação de locação mobiliária, ou seja, do Código Civil, a ação cabível é a ação de reintegração de posse. Imaginemos, por exemplo, a locação de equipamentos de som. A pessoa não devolve. Eu vou pedir a reintegração de posse, a devolução desse bem para mim. E quando for uma situação de locação imobiliária, a ação cabível é a ação de despejo. Tá? Vocês não façam essa confusão. Nunca, ok? Vocês prometem para mim? Vocês juram para mim que não vão cometer esse equívoco, né? Sempre locação mobiliária, ação de reintegração de posse. Locação imobiliária é ação de despejo, ok? Peço para que vocês façam uma só participação no fórum, um comentário de 2 linhas aí de algum ponto que chamou a atenção de vocês. Essa atividade da aula de hoje. Obrigado e até a próxima.